Sim, você quer e você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir convencer as pessoas do que você deseja. Engraçado, né, como nós somos. Nós queremos aprender as coisas de forma simples e prática, mas na hora de ensinar uma pessoa, a gente acaba querendo que ela aprenda do jeito que a gente aprendeu. Às vezes a gente quer ensinar alguma coisa para as pessoas de forma simples, de forma clara, e aí, na nossa visão, tá simples, está claro, está fácil entender, mas não, ela acha que a pessoa que não está entendendo, a pessoa está complexa, às vezes a pessoa fica até irritada e nervosa. Às vezes a pessoa está vendendo um produto ou um serviço dela e ela acha que, pelo amor de Deus, como que esse cara não está vendo o valor desse serviço que eu estou vendendo para ele? Nossa, tá tão na cara esse valor desse produto, como que ele não tem essa visão? Esse é o problema nosso. Cada pessoa tem uma vivência diferente. Eu vivi a minha vida de uma forma, trabalhando de um jeito, outra pessoa é totalmente diferente de mim. Às vezes um cara foi um metalúrgico a vida inteira, o outro foi um empreendedor a vida inteira. Qual a diferença desses dois? É muita! Então a hora que esse metalúrgico quer explicar para o empreendedor alguma coisa, ou vice-versa, tem que ser de uma forma clara e objetiva e simples que os dois entendam. E como que a gente faz isso, Denner? Como transformar coisas complexas, ensinos complexos em forma simples? Eu quero aprender a fazer isso, eu quero fazer isso nas minhas conversas. Sim, você quer e você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir convencer as pessoas do que você deseja. Você não vai conseguir convencer sua esposa, seu esposo de alguma coisa que você quer explicar, você não vai conseguir ensinar seus alunos, você não vai conseguir vender o seu produto ou serviço se você não conseguir explicar de forma clara e objetiva e forma simples. E a melhor forma de fazer isso é usando uma ferramenta que há anos existe, há muitos anos existe, que é a ferramenta maravilhosa de ensino, que é a analogia, que realmente se tornou um modelo de ensino e é utilizada hoje em todas as universidades, em todos os meios de ensino, a analogia é utilizada. Legal, Denner. Esse modelo de ensino é tão incrível por quê? Porque ele cria uma relação de semelhança. Ele faz uma relação de uma coisa com a semelhança de outra coisa e você entende aquilo de forma simples e clara. Legal. Como que a gente faz isso? Me dê alguns exemplos. Eu vou ensinar aqui para vocês duas formas que eu utilizo a analogia. A primeira forma é quando eu estou me comunicando de um para muitos, ou seja, eu aqui para vocês é de um para muitos. E a outra maneira é quando eu estou me comunicando de um para um. Eu com outra pessoa apenas. Como que eu faço isso? Você tem que fazer de forma diferente porque há mais possibilidades quando você está de um para um, beleza? Legal. Qual que é a primeira relação de um para muitos? Por que vocês acham que alunos às vezes aprendem de uma forma, o outro não aprende, uns tiram 10, outros tiram 2? Por que existe aquele aluno que, meu Deus do céu, ele nunca aprende, nunca se desenvolve, e às vezes a gente acha que é culpa do aluno, mas na verdade não é. Você já ouviu essa frase, que a culpa é sempre do comunicador. E é realmente, o comunicador tem que saber comunicar. Às vezes a pessoa, o aluno, ele não sabe aprender de forma tradicional, que é só copiando da lousa e passando para o caderno. Às vezes ele precisa de figuras para poder aprender. Às vezes o aluno precisa de exercícios, ele só aprende pegando aquilo que ele aprendeu e colocando na prática. E é por isso que a analogia nos ajuda a atender todas as pessoas de diferentes idades, não importando como é que foi a vida dela, a gente consegue usar a analogia para ensinar alguma coisa. Quando você está ensinando de um para muitos, a melhor forma de você fazer analogias que todo mundo já conhece. Por exemplo, tráfego pago. Tráfego pago é algo um pouco mais complexo. Quando você fala isso, é os anúncios online. Como que você chega num cliente para poder falar para ele, olha, anunciar online vai ajudar a crescer seu Instagram, vai ajudar a evoluir.
Só que o que acontece? Muitas pessoas acham, nossa, então eu vou colocar dinheiro lá e o meu Instagram já vai crescer automaticamente. Não, isso não vai acontecer. Existe um processo. E como que você faz uma analogia? Você pega e fala, olha, imagina quando você tirou carta, como que foi o processo? Primeiro você aprendeu a parte teórica, e ali na parte teórica você foi aprendendo, desenvolvendo, fez provas, errou, acertou, voltou, corrigiu. Depois você foi para a parte prática, conheceu como que era o carro, viu como que eram as marchas, como que funcionava a embreagem, como funcionava a seta, os retrovisores e tudo mais. Depois você foi começando a sair e o carro morria até você pegar no tranco e conseguia sair. E aí você não conseguia estabilizar o volante direito. Depois você começou a estabilizar. Do mesmo jeito o tráfego pago. Tráfego pago, você vai lá, você vai criar seu público, e ali na criação de público não vai ser um público perfeito, porque você vai começar a anunciar e você vai ver que não vai dar muito resultado, e aí tem que voltar a testar de novo, e aí você cria um criativo, cria uma foto muito maravilhosa, toda editada, manda pro design fazer, você acha que vai ser a coisa perfeita e no fim não performa, e algo mais simples, um vídeo simples que você fez nos stories, bomba na hora de fazer um anúncio. Tudo é teste, tudo é caminho. Então você cria essa relação. Eu explico para a pessoa, olha, um carro aqui, eu tenho um carro e você está aprendendo a dirigir ele. Do mesmo jeito é você anunciar na internet, como se você estivesse dirigindo um carro, aprendendo a dirigir um carro. Você cria uma analogia das duas coisas. Por que o carro? Porque o carro todo mundo entende, a maioria das pessoas tirou uma carta, então eles sabem como é que foi um processo. Você pode usar a relação com a mãe, com o pai, você pode utilizar momentos na escola que a pessoa teve, porque todo mundo estudou, todo mundo fez aula, então todo mundo sabe como que é. Então quando você usa analogias para explicar alguma coisa de para muitos, você sempre utiliza coisas do cotidiano, coisas do dia a dia que você vai explicar. Agora, quando é de para é melhor, porque você tem mais possibilidades. Você tem possibilidade de conhecer a pessoa, entender como que ela era, e aí você utilizar analogias baseado no que ela foi, baseado no que ela fez, baseado no que ela trabalha, baseado no que ela gosta de fazer. Isso é a parte que eu mais gosto, eu amo de fazer isso. Vou dar um exemplo. Em um dos atendimentos na Claro, trabalhando na Claro, eu fui no apartamento do senhor, um senhor de idade, e aí você imagina, ele tinha ido de manhã, ele foi na loja da Claro, pessoalmente, resolver um problema da televisão dele. Quando ele voltou para casa dele, ele foi acessar o e-mail que ele sempre sentava, ele chegava, abria lá o computador, ligava, sentava na mesa, entrava no navegador, no Internet Explorer, entrava no e-mail dele e navegava. E no dia que ele foi na loja da Claro, ele voltou, acessou, isso não estava mais acontecendo. Eu cheguei no cliente, cheguei no apartamento dele, ele já estava alterado, já estava furioso. Por quê? Porque alguma coisa a empresa fez, para quê? Para que ele não acessasse mais o e-mail dele. A culpa era da empresa. Todos os dias ele sentava ali, clicava e abria o e-mail dele. O dia que ele foi na loja, ele não consegue mais abrir o e-mail dele. Ele sentou, mostrou para mim, pedi para ele mostrar o passo a passo como que ele fazia. Ele pegou, virou para mim e falou: vocês fizeram alguma coisa. Foram vocês, porque hoje a única coisa que eu fiz foi ir na loja. Vocês bloquearam aqui o meu acesso ao e-mail. Como que eu explico para ele? A primeira coisa que eu fiz é explicar da forma que vem na nossa cabeça, na forma simples. Eu falei para ele: então, senhor, o que acontece? Quando o senhor clica aí nesse navegador, ó, não tá abrindo. Mas se a gente abre um outro site, alguma coisa, tá navegando certinho. Então o problema está nessa ferramenta. O problema tá nesse navegador que não tá abrindo mais o site do senhor. Mas por quê? O que ele virou para mim? A mesma coisa. Mas por que isso acontece no justo dia que eu fui lá hoje? Vocês bloqueou isso aqui para mim. Legal. O que eu vou fazer? Você bateria a boca com ele? Seria o quê? Estúpido? Ou falasse: é isso e ponto. Tô explicando pro senhor, é isso e ponto. É só o senhor usar esse outro navegador aqui que vai utilizar. Não funciona assim. Você tem que ter paciência com as pessoas. Você tem que entender a forma de pensar dela e tentar ajudar ela de alguma maneira. E qual foi a melhor forma que eu utilizei e que eu utilizo em todos os meus atendimentos? Usei a analogia.
que é a primeira coisa que eu perguntei para ele? Senhor, o que o senhor trabalha? Ele falou, sou aposentado, não trabalho mais. Falei, tá bom. Com o que o senhor trabalhava? O que o senhor trabalhou a vida inteira? Ele falou, eu sou padeiro. Eu fui padeiro a minha vida toda. Legal, foi padeiro. Na hora eu pensei em algo. O que eu falei para ele? Olha, imagina o seguinte, o senhor acessar o e-mail do senhor é o resultado final, o senhor entrar no e-mail do senhor é o resultado que a gente quer. Imagina quando o senhor era padeiro, quando o senhor fazia um pão. O pão assado, quentinho, prontinho ali era o resultado final, era a mesma coisa. Então imagina o seguinte, para você fazer aquele pão, o senhor precisava de alguns ingredientes. Vamos imaginar que esses ingredientes são ferramentas que o senhor utilizava. Então o senhor usava água, farinha, o senhor usava fermento, correto? Ele, sim, usava tudo isso para fazer. Legal. Imagina que agora, para o senhor acessar o computador, para o senhor acessar o e-mail do senhor, a gente precisa de algumas ferramentas. Quais são essas ferramentas? O senhor precisa do acesso à internet nosso, o senhor precisa do computador, o senhor precisa desse iconezinho aqui, ó, que é o navegador, o senhor precisa dele para entrar na internet, no e-mail do senhor, correto? Ele, correto, beleza, tá vendo? A gente está conseguindo fazer uma analogia das duas coisas. Aí que eu falei para ele, ó, imagina o senhor faz pão lá todo dia, do mesmo jeito o senhor faz pão, num belo dia a farinha que o senhor compra parou de dar resultado. Alguma forma eles mudou na farinha e a farinha do senhor não está funcionando. Já aconteceu alguma vez o senhor, uma farinha que o senhor utilizava e ela parar de funcionar por algum motivo, não está dando ponto bom do pão que o senhor estava fazendo? Ele falou, sim, já aconteceu. Então, o mesmo jeito aqui, ó. Imagina que esse navegador aqui que o senhor está vendo, que é o Internet Explorer, é a farinha do senhor que o senhor sempre utilizou e ela não está funcionando agora. O que o senhor fez quando a farinha deu problema? Ele falou, eu troquei por outra farinha. Eu falei, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar esse navegador e vai trocar por o outro. Então esse Internet Explorer não está funcionando mais para abrir o e-mail. Agora a gente vai pegar o Google Chrome, esse coloridinho aqui, ó. Vou deixar o coloridinho aqui para o senhor, ó, e a gente vai abrir o e-mail. Clica aqui no e-mail. Ele clicou no Chrome, abriu o e-mail dele e ficou feliz. Ficou mais calmo, ficou relaxado, entendeu que não existe relação nenhuma ele ter ido na loja e o ter parado de funcionar o e-mail dele. É simplesmente o navegador, a ferramenta, a farinha que parou de funcionar e ele simplesmente trocou a outra. Então isso foi uma forma que eu encontrei de criar uma analogia de alguém de idade, que não entende nada de tecnologia e que a única coisa que ele faz é acessar o e-mail, que é um processo que ele criou de abrir, sentar no computador, ligar, clicar no navegador e abrir o e-mail de uma forma simples e clara para ele entender. Então é assim que eu crio. Eu gosto sempre que eu estou de um para um, tentar entender como é que foi a vida daquela pessoa, entender com o que ela trabalha, com o que ela mexe. E aí eu pego essa situação dela e eu crio uma analogia com aquilo que eu estou ensinando, tentando explicar, tentando ensinar para ela. Então é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje. A analogia é uma ferramenta de ensino poderosíssima. E se universidade, se livro, se tudo utiliza ela, por que você vai ficar teimando em achar que as pessoas têm que entender apenas do jeito que você ensina as coisas? A partir de hoje, se você quiser convencer as pessoas de alguma coisa, lembre-se, sempre utiliza a analogia para ensinar ela sobre o que você está querendo ensinar. Um abraço e até o próximo vídeo.